E aí, meu nome é Amadeus Ferro e sou aluno do terceiro período do curso de Ciência da Computação do IF Goiano Morrinhos. E esse vídeo faz parte de uma atividade avaliativa da matéria de Estrutura de Dados 1, ministrada pelo professor Dr. Fernando Matos. Ele é destinado para explicar a minha implementação de calculadora, que resolve 3 tipos de notações de expressões matemáticas. E vale lembrar que esse vídeo deveria ter duração máxima de 10 minutos, mas devido à complexidade do meu código, o professor permitiu que durasse 15 minutos. A minha calculadora resolve 3 tipos de notações. A primeira é a tradicional, ou infixa, que o operador está entre os operandos. A segunda é a polonesa, ou pré-fixa, que o operador vem antes dos operandos. E a terceira é a polonesa inversa, ou pós-fixa, que o operador vem depois dos operandos. Nela, você pode usar diferentes tipos de expressões e funções matemáticas, por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão, resto, exponenciação, raiz quadrada, logaritmo natural, seno, cosseno, tangente. Ela também aceita números decimais ou flutuantes, aceita números negativos, aceita π, que se ele for utilizado em uma função trigonométrica, ele é evaluado como radiano. Aceita Euler, parênteses também aceita. Ela também aceita qualquer quantidade de espaços. O meu programa utiliza uma interface normal de console, onde você escolhe de 1 a 5 para selecionar a operação. 1 para notação infixa, 2 para polonesa e 3 para polonesa inversa. Digitando 4, ele adivinhará qual é a notação. E por último, 5 é o botão para encerrar o programa. Depois que você selecionar a operação, ele pedirá para que você insira a operação matemática. E depois, ele vai mostrar a conversão para cada notação e a resolução. Agora vamos testar a calculadora. Agora vem a parte da implementação do meu código. Essa é a estrutura de classes, onde tem uma classe que controla o programa / interface. E também tem 3 para cada calculadora. Essa é a minha classe main. Ela é bem limpa, pois quem controla o programa é a classe program. O principal método da classe program é o run, que consiste em um try com um while dentro. Dentro do while, ele printará algumas frases no console e depois pedirá para inserir o número. Logo depois, ele vai ver qual é a notação e irá instanciar uma calculadora do tipo escolhido. Depois ele chamará seus métodos, mostrando a conversão para cada notação e depois o resultado. Se digitar 5, ele encerra o programa, e se digitar 4, ele chama a função adivinhar notação. Essa é a função Verify Input, que verifica se o usuário não inseriu nenhum caractere que não corresponde a nenhuma operação. Essa é a função Rectify Input. Ela utiliza algumas expressões regulares para colocar espaço entre os operadores, operandos, etc. Esses espaços são colocados para serem divididos com a função Split, retornando um ArrayList com tudo separado, para ficar mais fácil de trabalhar depois. Essa é a função GuessNotation. Ela utiliza simplesmente 2 try-catch, tentando as 3 notações, até achar a certa. E por último, essa é uma função que converte uma ArrayList que tem um resultado para uma string. Agora na classe InfixNotation, temos um método que converte da infixa para a polonesa reversa. Eu utilizei um algoritmo famoso para fazer isso, chamado Shunting Yard.
Ele é bem famoso, usado para converter operações matemáticas e booleanas em fixas para a polonesa, removendo os parênteses também e deixando mais fácil do computador interpretar. Ele consiste em uma pilha e uma fila. Se for operando, ele coloca diretamente na fila. Se for operador, ele coloca na pilha. Mas se a prioridade do operador for maior ou igual ao que está no topo da pilha, ele vai desempilhar para a fila até achar um operador com a prioridade menor. E depois que ele percorrer toda a string, se tiver operador na pilha, ele vai desempilhar para a fila até limpar ela inteira. O outro método converte da infixa para a polonesa normal. Ele utiliza o mesmo algoritmo acima. A diferença é que ele inverte a lista de entrada e a lista de resultado final. Esse é o método que verifica se é um número, usado no algoritmo acima. E esse é o método que dá a precedência do operador, também usado no algoritmo acima. Agora, no método de resolver a operação, eu optei para converter para a notação pós-fixa e utilizar o método de resolver dela, pois é mais fácil o computador entender as notações e resolver elas sem utilizar árvores. Agora, na classe Reversed Polynotation, ele tem um método que converte para a polonesa normal. Se for operador, ele coloca na pilha, e se for operando, ele desempilha dois operadores, concatena eles na ordem certa e depois coloca novamente ele na pilha. A única diferença são os operadores unários, que utilizam apenas um operando. Agora, no método para converter para a infixa, é basicamente o mesmo algoritmo acima. A diferença é que ele põe na ordem certa e coloca entre parênteses para não ficar ambiguidades depois. Agora, no método resolver polonesa reversa, no começo ele trata algumas exceções. Depois ele verifica se o operador é pi ou Euler, pois caso seja pi, é mais complicado trabalhar, pois ele pode ser radiano ou pode ser graus. Eu utilizei uma ideia muito simples para resolver, onde ele começa a percorrer a string da esquerda para a direita. Caso ele encontre um operando, ele coloca ele imediatamente na pilha. E caso seja encontrado um operador, ele desempilha os dois últimos operandos, resolve e empilha novamente, até chegar no final com o único resultado. Essa é a função mais. Ela primeiramente verifica se é pi ou menos pi, para tratar do jeito necessário, e depois ele aplica o algoritmo que eu disse acima. Esse é o exemplo da função cosseno, que ele trata o pi da forma adequada, pois ele pode ser radiano, e ele utiliza apenas um operando, pois ele é um operador unário. Depois eu fiz uma verificação de margem de erro ternária, pois eu utilizei float, e float tem um problema clássico de aproximação, pois o cálculo segue um padrão diferente. Depois ele trata algumas exceções e formata o input, caso ele termine como ponto zero. Agora na última classe, Polish Notation, o método converter para a notação polonesa reversa. Ele é basicamente o mesmo algoritmo da polonesa reversa. A diferença é que ele começa a percorrer a string, ou aqui no caso, o array list, de trás para frente. Agora no método converter para a notação infixa, ele é basicamente o mesmo algoritmo da polonesa reversa. A diferença é que novamente ele percorre o array list de trás para frente. Agora no método resolver polonesa, novamente ele é exatamente o mesmo método da polonesa reversa. A diferença é que, de novo, ele percorre o array list de trás para frente. Agora, algumas possíveis melhorias que poderiam ter sido feitas nesse código. Utilizar melhor o conceito de programação orientada a objetos para diminuir o tamanho do código. Implementar mais funções matemáticas como arco cosseno, arco tangente e etc. Implementar uma interface gráfica para melhor visualização da calculadora. E por último, tratar melhor as exceções e corrigir alguns bugs que provavelmente o código tem. E caso queira, o código está disponível no GitHub, é só acessar o link na tela. E é isso. Essas são as minhas redes sociais e espero que tenham gostado. Até mais!